Boa noite, então, pessoal. Vamos começar, então, mais uma aula de modelos e linguagem de programação. Hoje a gente vai falar de concorrência e paralelismo, ok? Então, vamos lá. Para a gente poder falar de paralelismo e concorrência em linguagem de programação, a gente tem que voltar, né? Ou seja, a gente tem que revisitar o assunto em si, né? O assunto de paralelismo, o assunto de concorrência, né? Os prós e contras, o que resolve, que problema surge de novo para a gente poder tratar, enfim, é um assunto que tem que ser revisitado. Para quem já fez matéria de sistemas operacionais ou coisas desse tipo, já teve experiência com esse assunto, né? Ou seja, já teve um contato, uma vivência com esse assunto, porque afinal de contas o sistema operacional, como um software que ele para ter performance na sua execução, né? Ou seja, ser um sistema operacional que possa executar tarefas simultâneas, né? É importante que ele tenha esse controle de concorrência e paralelismo funcionando, né? Para que isso possa de fato existir. Então, a maioria dos sistemas operacionais hoje já oferece esse tipo de suporte e, consequentemente, acabam implementando aí essa funcionalidade. Então, vamos lá. Situação, o que é um paralelismo, né? Situação na qual processos diferentes, né, competem pela utilização de algum recurso, seja ele processador, um periférico, qualquer coisa parecida, ou cooperam para a realização da mesma tarefa, né? Ou seja, estão atuando em prol da mesma coisa. Os primeiros sistemas eram monotarefas, né? Então, o que acontece? Você só executava uma tarefa por vez, você tinha uma fila para executar essas tarefas, e aí você geria os recursos, na verdade você geria os processos para acessar o recurso. Uma vez que eles iam acessar, eles acessavam, na verdade, todos os recursos disponíveis no sistema computacional. Então, assim, falando em sistemas operacionais, o que seria isso? Seria o seguinte: um sistema operacional monotarefa, quando ele tivesse acesso ao processador, ou seja, quando o processo pudesse usar o processador para processar sua informação, automaticamente seria concedido a ele todo o restante de recurso. A memória, o HD, a impressora, o monitor, monitor periférico de saída, o mouse, teclado, enfim, whatever. Todo esse conjunto de recursos estariam à disposição dessa tarefa, né? Ah, professor, mas ele não ia usar a impressora. Cara, monotarefa é tudo para ele. Então, ele ia ter tudo à sua mão, à sua disposição, né? É assim que funcionava. Sistemas modernos usam time slice. A gente vai falar sobre isso também, né? Máquinas modernas possuem múltiplos processadores. Na verdade, eu vou até trocar aqui a palavra, né? As máquinas atuais, porque hoje em dia eu desconheço um processador que não seja multicore, né? No mínimo dual core. Então, assim, e quando não é dual core, é um núcleo só, ele é multithread. Então, ele acaba implementando algum paralelismo a nível de hardware. Então, O Atom é multithread, professor? eita, fia, rapaz, você bateu lá na veia. Cara, então, bicho, eu vou te falar, vou ser muito sincero com você. A última vez que eu vi uma especificação de hardware na minha vida deve fazer pelo menos aí uns 5 ou 6 anos. Então, assim, eu tô muito desatualizado sobre esse tipo de coisa. Eu tenho até um amigo meu que, lá na Petrobras, né, ele ficou numa gerência que cuida dessa parte, especificação de máquina, né, homologação de máquina, para ver se, enfim, se atende, não atende, o que atende. Ele ficou mais essa parte. E eu fiquei na parte de desenvolvimento de sistema. Aí, quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo para ele. Ele, rapaz, larga de ser cara de pau, ficar me perguntando. Eu falei, eu vou perguntar mesmo, mais fácil do que eu ficar pesquisando. Eu vou perguntar para quem já está aí atualizado, eu vou gastar meu tempo aqui lendo. Mas, enfim.
Mas assim, na verdade a gente pode ver aqui a especificação dele. A gente entra aqui no Google rapidinho e ele deve ter essa informação na especificação dele. Aham. Foi só curiosidade mesmo, porque deu um estalo aqui. Não tem. Depois eu dou uma pesquisada. Pode deixar, professor. Vou até anotar aqui. Mas, cara, assim, Qual é mesmo? se eu tivesse que dar um palpite, o meu palpite seria sim. Porque, cara, hoje em dia as coisas estão funcionando em cima disso, assim. Então, difícil você achar um sistema computacional que não ofereça esse tipo de recurso, né? Uhum. Entendi. Então vamos lá. Motivação. O aumento do número de computadores com múltiplos processadores e múltiplos núcleos, né? Já vendem hoje servidores com mais de uma centena de núcleos. Isso aí já acaba sendo uma realidade. Paralelismo de processos implementados pelo SO não é mais suficiente para ocupar todos os núcleos. Então, cabe ao programador paralelizar seu código. Então, assim, galera, o que acontece? A gente já tem recurso de máquina abundante, né? Quando se fala em paralelismo. E quando eu falo recurso de máquina abundante, é justamente isso. É você ter, por exemplo, um processador com vários núcleos, é você ter sua placa de vídeo com uma GPU poderosa e um processador gráfico independente do processador principal. Você tem, enfim, uma infinidade de recursos aí que já estão sendo entregues para a gente usar. O conceito quando você usa de máquinas né, para computadores de grande porte, né, né, de grande escala, você tem lá os caras, a estratégia de expansão dos caras é fenomenal. Você tem um computador lá que o bicho está lá no seu rack usando, preciso de mais HD. Você compra um HD, espeta o bicho sem nem desligar ele. Né, o hot swap que eles chamam, né? Você vai lá, você espeta o HD, ele puff, conecta, funciona e vai embora. E isso é o HD, entre outros recursos. Então, assim, é, os nossos recursos de infraestrutura, né, de hardware, eles estão bastante poderosos, né, estão crescendo muito nessa linha. Hoje em dia você tem aí um relógio, um smartwatch com um processador multiprocessado. Você tem celular com processador, aquele Snapdragon octa-core. Então, assim, cara, você tem hoje muito, mas muito recurso para se usar paralelismo. Então, o que a gente fala às vezes é que, assim, o SO não ocupa todos os núcleos. Cara, o SO, a função dele, a gente tem que parar e analisar isso, né? A função do SO é o quê? É prover uma plataforma de serviços, digamos assim, né? Para que as aplicações acessem os seus conteúdos, né? Os seus recursos de hardware. Em geral, o SO é para isso. Cara, pensar que o SO vai consumir todo o recurso do seu hardware, acho que isso é só o Windows mesmo. Tô brincando. Eu gosto do Windows. Eu uso o Windows no meu trabalho. Em casa não, mas no trabalho sim. Mas assim, o Windows é um bom sistema operacional. É, Windows, né? o Windows. Pô, Windows. já foi pior. Vamos colocar nesse ponto de vista. Já foi pior, né? Então, Já foi mesmo. é, a gente tá andando para frente. Eles estão falando até em código aberto, estão fazendo núcleo de Unix agora. Enfim, os caras estão começando a Sim, ceder. eu vi isso aí, sim. É. Mas, então assim, o sistema operacional por si só ele não vai consumir todo esse recurso. Não é para consumir, na verdade, né? Então, sim, aí a gente tem que fazer uso desse troço, né? Ou seja, a gente tem que pegar a nossa mão para a gente poder usar, né? Não achar que sempre o SO vai dar conta de tudo, porque as coisas estão aceleradas, né? Estão andando numa velocidade muito grande. Então, olha só, cabe ao programador paralelizar seu código. Cara, a gente tem que pensar paralelo.
agora, assim, a gente está vivendo novas realidades, né? Eu passei por essa transição porque eu me formei em 2005, né, na faculdade de computação. Então eu já estou aí, né, 15 anos é, é, navegando nesse mercado e vendo como que as coisas estão evoluindo. Na minha época, você tinha algum uso de, assim, existia o conceito de paralelismo, Java já estava consolidado, conceito de multithread, né? Isso aí já estava tudo conceitualmente já estava bem estabelecido, né? Mas o uso em si, a gente se dava ao luxo de não se preocupar muito com isso, né? A gente tinha nossos programas lá de um processo só e deixava ele rodando e funcionava, fazia o que tinha que fazer. Hoje em dia a gente está com muita coisa à mão, então a gente precisa evoluir na mesma direção, né? Os processos, né? Programas de computador são sequências de instruções passíveis de serem executadas por um processador. Quando esses programas estão sendo executados, eles são chamados de processos, né? Diferente dos programas, os processos são entidades ativas cujo estado é alterado durante a sua execução. Então você pode ter vários processos no mesmo programa, né? Os estados, né? Então, durante a execução do processo, o estado muda, né? O processo muda de estado. E é para ser dessa forma, né? Os possíveis estados que ele tem é novo, né? Se ele acabou de ser criado, é um estado primário, inicial, mas ele fica na posição de aguardando, né? O pronto, né? Que a gente chama, ele está pronto para ser executado, né? Ou seja, ele já está executável, ou seja, ele está pronto para ser executado. Em execução, de fato, usando o processador, em espera, quando ele está esperando por alguma coisa, alguma pendência, algum recurso que não está na mão dele, e finalizado, né, que quando ele termina todo o seu ciclo de vida e executou suas operações. Então é basicamente essas as transições de estado, né? Novo vira um executável, executável ele pode estar em execução eventualmente ele pode vir para espera, em espera ele pode retornar para executável e, e para execução. Assim, pessoal, essas transições é muito importante vocês saberem o que significa cada estado e como que essas coisas, como que essa transição se dá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Ah, não, acho que aqui eu não tenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Rosa. Não. Não tem. Ah, rapaz, eu falei rosa, mas olhei pensando em vermelho. Anotar? Hum, não. Enfim, tô usando PDF. Não vou conseguir fazer anotação. Mas vamos lá, olha só. O que como que eu vou conceituar um processo que eu chamo ele de pronto, né, de executável? Como que eu classifico um processo como estando pronto? Esse estado significa o seguinte: o processo está lá na fila, bonitinho, esperando para ser executado, esperando a vez dele, e ele está com tudo que ele precisa à mão. Ou seja, os recursos que ele depende estão separados, alocados para ele. Então, se ele precisa de memória, ele tem, se ele precisa de HD, ele tem, se ele precisa de um acesso a um barramento específico, ele já tem, ou seja, ele já tem os recursos, ele só não está usando quem? O processador naquele momento, mas ele está em totais condições de ser processado. Ou seja, ele está pronto para ser executado. Ele é considerado um estado executável, ou seja, está ok para rodar. Como que se dá a transição para execução? O processador ele tem um algoritmo de escalonamento de processos, ou seja, por mais que eu tenha 8, 10, 50 núcleos, esses núcleos só processam um processo por vez. Então, eventualmente, o que eu vou precisar fazer? Fazer uma, né, escalonar esse processo para poder compartilhar o recurso. Porque eu não posso dar o recurso para um cara e o cara ficar até o final, né? Pensa no empréstimo do livro da biblioteca.
Quando você pega um livro emprestado na biblioteca, você não pode pegar e viver o resto da sua vida usando esse livro. Você tem um prazo para entregar. Por quê? Porque esse recurso, que é o livro da biblioteca, é um recurso que é compartilhado com os demais alunos e, ao mesmo tempo, ele é concorrido no sentido que pode ter outros alunos que precisam exatamente daquele livro que você está usando. Então, o que você faz? Você estabelece uma rotina para você justamente fazer o quê? A troca desses recursos. Ó, esse recurso agora já não está mais aqui, agora vamos mover para outra pessoa e por aí vai. Né? Ok, então eu tenho um processo que tem todos os recursos, está prontinho para ser executado, e aí o escalonador do processo, do processador, avançou lá na sua casinha e aí chamou o próximo da fila, que é justamente esse processo que a gente está exemplificando. Então ele saiu de executável e passou para o estado de em execução, ou seja, executando. É a hora que de fato ele está produzindo o que ele foi pensado, planejado para produzir. Né? Então é a hora que ele está usando o recurso do processador que está à mão dele. Desse estado em execução, se vocês perceberem, você tem duas saídas. Você pode sair para em espera ou você pode sair para onde? Para executável. E o que significa isso? Se você sai de em execução para em espera, né? Ou seja, se você fez essa transição, esse estado em espera significa o seguinte: algum recurso foi retirado da sua mão. Ou seja, o recurso que você tinha alocado para fazer o seu processamento, alguém retirou o seu recurso. E uma vez que retirou, você entra em qual estado? Estou esperando. Então fica lá em espera, aguardando até que o recurso que você precisa seja disponibilizado e você possa, enfim, pensar em voltar a usar o mecanismo para o processamento dos seus dados. Ok? Professor, falha. Ah, 1 minuto. Ih, rapaz, bem avisado, Antônio, obrigado. Cara, o Zoom vai fechar. Deixa eu. Pô, tô empolgadão aqui com vocês.